Por que você desperta a cada alvorada? Já se fez essa pergunta com seriedade no silêncio da sua consciência? Não para dar uma resposta automática, como porque tenho que trabalhar ou porque preciso pagar as contas, mas para encarar o espelho da alma e indagar: por que eu persisto? Por que me esforço mesmo exausto? Por que me levanto mesmo quando estou ferido? Por que insisto em prosseguir mesmo quando tudo parece desmoronar? Qual é a sua razão de ser? Essa é a indagação que distingue quem realmente vive de quem apenas sobrevive. É a pergunta que organiza o caos, que direciona o percurso, que ressignifica até a dor. Porque quando você encontra a sua razão, nada mais é aleatório. As decisões se alteram, as companhias mudam, as escolhas se tornam mais claras, o que antes parecia imponente se torna insignificante, e o que era imperceptível adquire um valor inestimável. Napoleon Hill, o renomado autor de Pense e Enriqueça, asseverava que o ponto de partida de toda conquista é o desejo ardente. Mas esse desejo só se mantém vivo quando está atrelado a um propósito autêntico, uma motivaca robusta o suficiente para mantê-lo firme em meio à tempestade. Um motivo profundo e intransferível. E o que a maioria das pessoas faz? Corre, trabalha incessantemente, adquire bens, compartilha nas redes sociais, obtém êxitos, mas tudo isso com a sensação de estar girando em círculos, como se corresse numa esteira, muito movimento, mas sem sair do lugar. Por quê? Porque falta um eixo, falta sentido, falta uma razão que fundamente os passos. Viktor Frankl, psiquiatra que sobreviveu aos campos de concentração, cunhou uma frase que ecoa até hoje como verdade universal: quem tem um porquê enfrenta qualquer. Como ele testemunhou isso com seus próprios olhos. Os prisioneiros que tinham alguém os esperando, um sonho ainda não concretizado, uma fé que os sustentava menos. Esses eram os que resistiam, os que suportavam o frio, a fome e o desespero. Não porque fossem fisicamente mais fortes, mas porque tinham uma motivação superior à dor. E você? Qual é a motivação que o faria suportar até o que parece insuportável? Por quem ou por que você persistiria mesmo quando ninguém mais acreditasse? Essa é a fundação. Nas Escrituras, em Provérbios 19:21 lemos: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Ou seja, podemos conceber planos, sonhar alto, almejar muito. Mas se não estivermos conectados a um propósito genuíno, alinhado com algo maior do que apenas nossos interesses imediatos, tudo se esvazia com o tempo. As conquistas vêm, mas não preenchem. O dinheiro chega, mas não satisfaz. A fama cresce, mas não sustenta. E então retornamos à pergunta essencial: por que você desperta todos os dias? Será que é apenas pela necessidade? Será que é só por medo de falhar? Ou será que no íntimo existe algo em você que clama por um sentido mais profundo? Muitas pessoas vivem anos sem jamais se fazer essa pergunta, e por isso permanecem ocupadas, mas não realizadas, exaustas, mas não em paz, cercadas, mas ainda solitárias. Mas não precisa ser assim com você. Talvez sua razão de ser esteja mais próxima do que imagina. Pode estar naquela fotografia de sua mãe na mesinha de cabeceira, no sorriso de seu filho ao vê-lo chegar do trabalho, no projeto que você postergou por receio, na ideia que nunca teve coragem de tirar do papel, ou talvez no chamado silencioso do divino em seu coração, lembrando de que você não está aqui por acaso. Porque no final, tudo se resume a 3 forças invisíveis que governam nossa existência: amor, tempo e finitude. Tudo que você almeja é porque anseia por amor. Tudo o que você adquire é porque gostaria de ter mais tempo. E tudo o que você teme, de alguma forma, tangentia a morte. Essas 3 abstrações são o que unificam toda a humanidade. Elas explicam nossos anseios, nossas dores, nossos sonhos e nossas escolhas. Desejamos ser amados, queremos mais tempo com quem amamos e tememos perder tudo isso pela distância, pela ausência ou pela partida. Por isso, sua razão de ser precisa ser maior do que uma mera motivação superficial. Ela precisa ser edificada sobre aquilo que o impulsiona quando todo o resto parece parado. Pode ser um sonho simples: ver sua filha concluir os estudos, adquirir a casa de sua mãe, livrar-se das dívidas e proporcionar uma vida melhor para aqueles que o criaram. Pode ser algo grandioso: transformar vidas, ensinar, curar, inspirar. Mas, seja qual for, ele precisa ser autêntico, precisa ser seu, e talvez, neste momento, você ainda não saiba exatamente qual é o seu. Tudo bem, mas eu lhe faço um convite. Comece a procurar. Comece hoje. Feche os olhos por alguns instantes e pergunte: por que eu faço o que eu faço? Por que eu consumo isso, compro aquilo, me esforço tanto? Será que estou vivendo com propósito ou apenas reagindo à rotina? Não espere mais. Essa pergunta é a chave. A resposta é a direção.
Se esta mensagem o tocou, compartilhe com alguém que precise relembrar o porquê começou. Deixe sua razão de ser nos comentários. Escreva com ousadia. Você pode inspirar outras vidas apenas com isso. Uma das maiores ciladas da vida contemporânea é acreditar que só vale a pena viver se você tiver um propósito monumental. Mas deixe-me lhe revelar uma verdade simples e libertadora. Sua razão de ser não precisa impressionar ninguém. Ela só precisa fazer sentido para você. Há quem desperte todos os dias impulsionado pelo sonho de iniciar um negócio, mudar de país, escrever um livro, fundar uma organização não governamental. Mas também há aquele que se levanta com um único desejo: ver a mãe sorrir no final do mês com o aluguel pago. E esse propósito, por mais singelo que pareça, é poderoso, é sagrado. Talvez sua razão de ser não seja transformar o mundo inteiro. Talvez seja transformar o mundo de uma única pessoa. Talvez você lute para dar conforto aos seus filhos. Talvez seu sonho seja ver seu pai orgulhar-se de você. Ou quem sabe você só queira dormir em paz, sabendo que está vivendo com dignidade. E isso é mais do que suficiente. Quem disse que propósito tem que ser espetacular? O que o torna especial é o amor que você dedica a ele, o compromisso, a entrega, a autenticidade. Nas Escrituras, Jesus multiplicou pães e peixes para saciar a fome das pessoas. Às vezes seu propósito é isso: alimentar, cuidar, proteger. Há quem considere pequeno, mas no reino do divino, servir é grandeza, dar é prosperar, amar é riqueza. E por falar em riqueza, é hora de desmistificar outro conceito. Riqueza não se resume apenas a dinheiro. É claro que o dinheiro é crucial, ele lhe proporciona dignidade, conforto, opções, e não há nenhuma vergonha em desejar abundância financeira. Muito pelo contrário. Napoleon Hill ensinava que a mente humana, quando conectada a um propósito robusto, atrai riquezas de todas as formas. Mas Hill também afirmava que a riqueza genuína tem início no espírito. Riqueza é presenciar um filho se formar após anos de abnegação. É poder prover os cuidados de saúde para sua mãe com os recursos que você lutou para conquistar. É repousar com a consciência tranquila, mesmo sem possuir tudo, mas ciente de que está no rumo certo. É viver com fé. Mateus 6:21 nos adverte. Onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Se o seu tesouro é a fama, seu coração viverá ansiando por aplausos. Se for o dinheiro pelo dinheiro, seu coração jamais se satisfará. Mas se o seu tesouro é o propósito, seu coração terá paz mesmo em dias adversos. E é aqui que reside a beleza dos diferentes percursos. Sua razão de ser pode ser cuidar de crianças, a do outro, ensinar, a de alguém, cantar, a sua, empreender. Outro pode querer transformar vidas com a fé, simplesmente assegurar que ninguém de sua família passe pelo que você passou. Nenhum é superior, nenhum é inferior. Todos são válidos, desde que brotem da alma. E sabe o que é mais? Quando sua razão de ser é autêntica, tudo ao seu redor começa a se harmonizar. As pessoas certas chegam, as ideias certas surgem, as portas começam a se abrir. Como dizia Napoleon Hill, quando você tem um desejo definido, o universo conspira a seu favor. E eu lhe pergunto novamente: você já escreveu sua razão de ser? Você consegue sintetizá-la em uma frase? Você sabe o que o faria persistir mesmo se perdesse tudo? Pense nisso. A vida o testará, tentará desviá-lo, oferecerá caminhos mais fáceis, mais rápidos, mais tentadores. Mas se você tiver uma razão clara, você não se perderá. E se levantará, se cansará, mas não parará. Porque quem tem um motivo forte suporta qualquer jornada. Se alguma parte deste vídeo o fez recordar sua razão de ser ou o instigou a repensar tudo, deixe seu comentário. Às vezes, escrever é o primeiro passo para tornar o imperceptível visível. Você já ponderou que a verdadeira riqueza não se inicia em sua conta bancária, mas dentro de você? Pode parecer peculiar à primeira vista, mas faz todo o sentido. Há quem possua vastas fortunas e viva vazio, e há outros que detêm poucos bens materiais, mas são íntegros por dentro. A diferença? Propósito. Quem tem uma razão clara vive com direção, e direção vale mais do que velocidade, porque não adianta correr muito se você não sabe para onde está indo. Napoleon Hill escreveu: a riqueza começa com um estado de espírito, com uma clareza de propósito, com fé e com persistência. Ou seja, a prosperidade genuína surge de dentro para fora, manifesta-se no invisível,
antes de se concretizar no tangível. É a razão de ser que o faz acordar mais cedo. É ela que lhe concede força para continuar mesmo exausto. E é o que o auxilia a dizer não ao que o distrai e sim ao que o aproxima do que importa. E, com o tempo, essa força se converte em resultados, porque o propósito tem energia, e essa energia atrai oportunidades. Nikola Tesla, um visionário da ciência e da consciência, afirmava: se você quiser entender o universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. E isso se aplica à vida também. Quando você vive alinhado ao seu propósito, sua vibração muda, sua fala muda, sua postura muda, seu olhar muda. Você começa a emitir uma frequência distinta e o mundo responde. Já notou que pessoas que vivem com propósito parecem ter uma luz diferente? Elas não têm apenas metas, têm missão. Elas não apenas fazem, elas sabem por que fazem. E sabe o que isso gera? Riqueza. Mas não qualquer riqueza. Uma riqueza autêntica, multifacetada, completa, que transcende o dinheiro, mas que também o inclui. Sim, o dinheiro é relevante. Ele confere dignidade, tranquilidade, opções. Ele permite que você auxilie sua mãe, invista em seu filho, concretize sonhos. Não é pecado desejar prosperidade financeira, muito pelo contrário. Peccato esse, escrovoda. Pecado é ter dinheiro e não ter propósito. Riqueza também é ver seu filho subir em um palco com um diploma na mão. Após anos em que você se abdicou para vê-lo crescer, riqueza é presentear sua mãe e ver o brilho em seus olhos. Riqueza é retornar para casa com o coração em paz. E não apenas com uma carteira cheia. Riqueza é ter história, é ter pessoas, é ter paz. E é por isso que sua razão de ser não pode ser algo superficial, porque ela é o motor de tudo. Se você tem um motivo genuíno, você move montanhas. Se você sabe pelo que está lutando, o fracasso não o derruba. L.O. ensina. Se você tem clareza de propósito, até o tempo parece colaborar. É por isso que muitos iniciam projetos com pressa, mas desistem. Não é falta de talento nem de sorte. É falta de propósito. Porque quando a razão é rasa, a primeira dificuldade vira justificativa para desistir. Agora, quando sua razão é profunda, pessoal e inegociável, nada o detém. A adversidade se transforma em treino, a rejeição vira combustível e a demora se converte em preparação. Você não enxerga mais o mundo como um campo de batalha, mas como um campo de cultivo. Você aprende a aguardar, aprende a selecionar, aprende a investir energia no que realmente importa. É como o Salmo 1 diz: ele será como a árvore plantada junto às águas, que dá fruto no tempo certo e cuja folha não murcha. Tudo o que fizer prosperará. É isso, o propósito o enraiza, o sustenta e o faz florescer. E se você sente que ainda não encontrou o seu, ou acha que ele não é grandioso o suficiente, lembre-se, não importa o tamanho do seu propósito, importa o quanto você acredita nele. Talvez sua razão de ser seja construir algo novo, ou reconstruir o que foi perdido. Talvez seja vencer para que seus filhos não precisem travar as mesmas batalhas, ou apenas provar para si mesmo que você é capaz. Tudo isso é válido. Tudo isso é riqueza. Tudo isso é parte de sua edificação. Se você sente que seu propósito é distinto, mais autêntico, escreva aqui nos comentários: o meu propósito é meu tesouro. Porque às vezes declarar é o primeiro passo para vivenciar. Você já notou que há pessoas que iniciam algo com entusiasmo e pouco tempo depois abandonam tudo? E não é por falta de capacidade nem por ausência de recursos. É porque faltava uma coisa: propósito. Sem uma razão clara, qualquer contratempo se torna uma justificativa para desistir. Mas quando você tem um motivo verdadeiro, nenhuma tempestade é forte o bastante para derrubá-lo. Você pode até cair, mas se levanta com mais vontade, porque seu propósito não o deixa parar. Ele o impulsiona, ele o lembra do que está em jogo, como disse Napoleão Hill. O ponto de partida de todas as realizações é o desejo definido, sustentado por fé inabalável. Ou seja, você não precisa ter todas as respostas nem todas as condições, mas precisa saber o que está buscando e por quê. E quando você encontra isso, tudo muda. Você passa a recusar o que parece bom porque já está focado no que é certo. Você deixa de se comparar com os outros porque sabe qual é sua rota. Você não desanima com o tempo das coisas porque sabe o que está cultivando. E mesmo que o caminho seja longo, você segue porque sabe o que está do outro lado. Lembre-se, ninguém constrói algo valioso sem um motivo. O atleta que treina horas por dia não está ali apenas pelo troféu. Ele quer honrar um pai que partiu, provar que é capaz, inspirar outros. A mãe que acorda cedo e vai trabalhar com os olhos cansados não faz isso por vaidade. Faz pork. Tem um filho esperando em casa e ela sabe que o futuro dele depende da força dela. O jovem que estuda enquanto os outros dormem tem uma razão oculta no coração. Uma história, uma dor, um sonho, uma promessa. Quem tem um porquê, resiste.
E você? Qual é a razão que o faria continuar mesmo quando tudo indica para parar? Não importa se hoje você está em dúvida, exausto, sem saber para onde ir. Se você tem um porquê, você já tem um norte. E quem tem um norte se reencontra até na escuridão. O divino opera com quem tem direção. Pode ser uma direção sutil, um gesto, uma decisão silenciosa, mas ele se move com quem está disposto a caminhar. Talvez você ainda esteja em busca de sua razão de ser. E tudo bem, às vezes ela não se manifesta como um raio, mas como um sussurro. Ela pode estar na dor que você vivenciou, na ânsia de modificar o que o feriu, no sonho de experimentar algo superior ao que lhe foi dado. Não precisa ser grandioso, só precisa ser verdadeiro. Porque o sucesso genuíno não é apenas conquistar bens, é ter a paz de saber que você está no caminho certo. É olhar para trás e sentir orgulho do que você edificou, mesmo que tenha sido com pouco. Riqueza não é só ter, é ser, é sentir, é transformar. E acredite, o mundo precisa da sua razão de ser. Sua família precisa. As pessoas ao seu redor precisam. E você mais do que ninguém precisa. Se este roteiro o ajudou a recordar quem você é, escreva aqui: eu tenho um porquê, e ele é maior do que qualquer dificuldade. Ou, se você ainda está em busca, digite: estou buscando o meu propósito. Só isso já emite um sinal ao universo de que você está pronto. Conclusão. No fim, tudo se resume a isso: amor, tempo, finitude. 3 forças invisíveis que movem tudo o que somos. Desejamos ser amados, almejamos mais tempo com quem amamos e tememos perder tudo isso. É por isso que precisamos viver com propósito, porque a vida é efêmera e o tempo não espera por ninguém. Se você tem uma razão de ser, você já possui o que a maioria procura. Então valorize isso, lute por isso e nunca, jamais, se esqueça do porquê você começou. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, continue caminhando com luz, mas nunca se esqueça do fogo que carrega dentro do peito.